Marca número 5 de uma igreja saudável: a compreensão bíblica acerca da evangelização. O que nós queremos tratar nessa manhã com esse assunto? Nós queremos, em primeiro lugar, compreender o que é evangelização aos olhos da Bíblia, não daquela velha forma que nos ensinaram. Aliás, se a velha forma que nos ensinaram estiver biblicamente correta, nós podemos mantê-la. Mas enquanto nós estudamos o que a Bíblia diz acerca da evangelização, se entrar em contraste com alguma coisa que nos ensinaram, nós devemos ficar com a palavra de Deus. Então, o que nós queremos aprender nessa manhã é corrigir algumas distorções comuns acerca da evangelização e encorajar a igreja a anunciar fielmente o evangelho, confiando nos resultados de Deus. Em primeiro lugar, nós deveríamos nos perguntar o que significa evangelizar. O que é esse processo de evangelização? O que vem na nossa cabeça quando nós ouvimos a palavra evangelismo? Será que evangelizar é convidar as pessoas para virem à igreja? Será que evangelizar é dar testemunho da nossa vida para os nossos familiares, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho? Será que evangelizar ou evangelismo é um evento que nós marcamos para mobilizar a igreja toda a envolver com o trabalho missionário? É isso que nós vamos tentar responder nessa manhã, em alguns minutos. Qual que é o problema atual? O problema atual é que muitas pessoas hoje confundem evangelização com marketing religioso ou um evento marcado. Então, algumas pessoas acham que evangelizar é você anunciar a sua fé, a sua igreja, a sua placa denominacional para as outras pessoas. Evangelizar não é batistar as pessoas. Evangelizar não é trazer as pessoas para a sua denominação. Evangelizar sequer é convencer as pessoas a mudarem de fé vindo para a sua religião. Pastor, mas isso é evangelizar sim, eu aprendi que é. Não, isso não é evangelizar. Isso pode ser proselitismo, isso pode ser arte de persuasão, isso pode ser convencimento que as suas ideias são melhores do que outras ideias, mas isso não é evangelização à luz da Bíblia. Em segundo lugar, evangelização não é um evento marcado na agenda da igreja. A igreja não marca projetos evangelísticos. A igreja não marca um evento de evangelização. Pastor, por que nós não temos mais aqueles eventos que nós marcávamos lá no alto do cruzeiro ou na praça da cidade, colocávamos uma caixa de som e falávamos até babar ou alguém aceitar Jesus lá? É uma forma de evangelizar. Essa é uma forma de evangelizar, que por sinal, eu acredito que surte muito menos efeito do que da forma bíblica que Jesus nos apresentou para evangelizar. Pastor, o senhor é contra colocar caixa de som na rua e pregar o evangelho? De maneira nenhuma. Para mim o evangelho tem que ser pregado o tempo todo, 24 horas por dia, e quanta oportunidade tiver. Agora, os efeitos de cada pregação e de cada oportunidade podem ser medidos pela taxa de sucesso adquirido naquilo. Hoje, particularmente pelo avanço das tecnologias, eu acho que a parte mais difícil, a parte que traz mais prejuízo do que benefício, é essa área de colocar uma caixa no som em determinado lugar, principalmente onde está povoado de gente, e alguém fica gritando no microfone, atrapalhando o trabalho de alguém que está passando, constrangendo as pessoas. Ah, mas deu resultado há 20 anos atrás. Deu resultado há 10 anos, pode ter dado resultado ontem. A taxa de atenção captada, não estou dizendo aqui, nós vamos aprender que evangelizar biblicamente não é medido pela métrica do número que nós conseguimos converter,
porque isso nós vamos aprender que essa conversão é papel de Deus, não nós. Mas o nosso papel é anunciar. E nós vamos perceber que esse anúncio ou essa forma de anunciar, ela é mais pejorativa do que positiva para a fama, a reputação da igreja. E aí, nós podemos começar a pensar em outras formas de evangelizar que pode ter muito mais sucesso. Pastor, qual formas de evangelizar que tem mais sucesso do que colocar uma caixa de som na praça e pregar para um monte de gente? Pregar para o seu filho em casa, por exemplo, 24 horas por dia, pregar para o seu esposo que não é crente ainda, 24 horas por dia, pregar para a sua esposa que ainda não se converteu, 24 horas por dia, pregar para os seus vizinhos. O discipulado, a vida na vida, o trabalho de um a um, o investimento pessoal na vida de uma pessoa exclusivamente, tem muito mais efeito do que esse anúncio público feito a diversas multidões. Jesus usava o anúncio público a uma grande multidão, mas o discipulado acontecia mesmo, era na prática, no um a um. Ele usava o anúncio público para, dentre as multidões, selecionar alguns para fazer parte do seu pequeno grupo. E o pequeno grupo de Jesus era composto por ele mais 12. De onde que ele tirou esses 12? Da multidão que ele anunciava. Então vamos cancelar os trabalhos públicos? Não. O trabalho público é válido. É válido para quê? Para nós identificarmos entre o público aqueles que estão aptos para vir para perto e aqueles que não estão aptos para vir para perto. Mas o evangelismo acontece aonde, pastor? No anúncio público também. Mas o evangelismo com maior taxa de sucesso, de aprendizagem, de capta de atenção, é quando a pessoa está ao nosso lado e a atenção dela é única e exclusivamente nossa, que dedicamos um tempo investido na vida daquela pessoa. Então, evangelismo não é fazer um marketing religioso, não é um evento na agenda da igreja e também não é viver de forma exemplar. Não, evangelizar é eu viver a minha vida de maneira exemplar, é dar testemunho, e quando eu estou dando testemunho no meu trabalho, na minha rua, na minha casa, eu estou evangelizando. Bom, isso também faz parte de uma vida de acordo com o evangelho, mas isso resumidamente não é evangelizar. O que é evangelizar então, pastor? Segundo o autor do livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável, evangelizar é anunciar as boas novas de Jesus Cristo com o objetivo de persuadir as pessoas a se arrependerem e crerem nele. Evangelizar é anunciar o evangelho fielmente e completamente. Então, evangelizar não é dizer Jesus te ama para as pessoas. Porque como nós estamos aprendendo aqui nas quartas-feiras, antes de nós dizermos a boa notícia para a pessoa, de que Jesus ama e morreu por ela, de que Jesus ama o mundo e veio ao mundo por ela, não só veio ao mundo, mas padeceu e ressuscitou por ela, antes de trazer a boa notícia para a pessoa, o Evangelho traz a má notícia. Porque não adianta nada você dizer para a pessoa, olha, Jesus é Deus, um dia Deus pisou na terra e morreu numa cruz sangrenta por você e agora Ele quer a sua vida. A pessoa vai dizer para você, olha, muito obrigado pelo que Jesus fez, mas eu não pedi Ele para morrer por mim. Não, Deus veio a essa terra, Deus amou você primeiro e agora Ele entregou sua vida por você e você deve entregar sua vida por Ele. Bom, eu não estou pedindo o amor de Deus por mim. Percebam que a evangelização, quando entrega parte do Evangelho, tem um resultado muito menor do que aquele que nós esperávamos. Então, se evangelização não é demonstrar somente a parte boa do Evangelho, o que é evangelização? Biblicamente, a evangelização é anunciar o Evangelho por completo. E o que é anunciar o Evangelho por completo? É anunciar o seu conteúdo de maneira completa. E o conteúdo completo do Evangelho, primeiro começa com uma notícia má. Você é um homem pecador
que está moralmente diante de um Deus santo, que irá requerer os pecados que você cometeu contra a sua lei. E se Deus colocar na balança os pecados que você cometeu contra a sua justiça, o seu caminho é o inferno, seu destino é o inferno. Você apresenta a má notícia, você mostra para esse homem que ele está indo para um caminho errado, você mostra que naturalmente ele já nasce com maldade e o seu curso original é tudo contrário àquilo que Deus aprova. Aí essa pessoa tomará um choque de realidade e dirá assim: poxa vida, eu percebo que a humanidade é má, eu percebo que a maldade habita em mim, e agora você disse que esse mal que eu faço é o pecado que eu recebi por natureza. O que fazer então se eu habito nesse corpo de pecado? Aí você apresenta a boa notícia. Pois bem, Deus tem uma lei, essa lei reprova o homem em tudo que ele faz. Só que tem um homem que veio à terra e conseguiu cumprir toda essa lei. E por causa do seu cumprimento, hoje nós podemos ter o privilégio dele que cumpriu a lei. Não porque você vai cumprir, não porque você pode cumprir, não porque se você for muito esforçado e santo, você conseguirá cumprir. Nunca vai cumprir. Se eu nunca vou cumprir, então como que eu vou ser salvo? Pois bem, aquele que cumpriu, conseguiu para nós o direito de todos terem o privilégio daquele que cumpriu, única e exclusivamente pela fé. Poxa vida, que notícia maravilhosa, alguém morreu no meu lugar, a morte que eu tinha que morrer, e agora eu não preciso morrer mais? Não precisa, eu quero isso para mim. Como que eu faço para acessar isso? Eu tenho que ir fazer a campanha na igreja, eu tenho que dar os 10% do meu salário todo mês, eu tenho que fazer um sacrifício para Deus, para que Ele veja que eu estou interessado? Não. O que eu tenho que fazer então? Acreditar. Ah, não. Acreditar é muito fácil. Eu não tenho que fazer lá uma campanha, eu não tenho que fazer lá um sacrifício, eu não tenho que acordar 3 horas da manhã todo dia, eu não tenho que fazer Bom, se ele te pedir isso, você faça. Mas aí é com ele, não é mais pré-requisito para acessar a sua salvação. A salvação que ele garantiu para nós é acessada única e exclusivamente pela fé. E depois de você ser alcançado por essa fé, de ser constrangido por essa fé, você começará a desejar coisas que outrora você não desejaria. Você vai começar a se aproximar desse Deus que te salvou. E como que se aproxima desse Deus que te salvou? Através da sua palavra e da oração. Você vai começar a querer ter um relacionamento mais íntimo com Ele. E como que tem um relacionamento mais íntimo com Ele? Às vezes abrindo mão de coisas da carne e dedicando a coisas do Espírito. E aí você vai começar a perceber que o jejum que você faz, a oração que você ora, a leitura bíblica que você deseja, não é um pré-requisito para você ter acesso à presença dEle, porque você já teve antes de fazer essas coisas. Mas você vai começar a perceber que o relacionamento que você tem e as boas práticas que você pratica, agora são consequências do amor que Ele te amou. Aí você começa a ser constrangido porque Ele te salvou antes mesmo de você fazer qualquer coisa. Você começa a se sentir menor porque Ele te amou antes mesmo de você merecer. Não foi por causa da sua oração, não foi por causa da sua obediência, não foi por causa da sua disciplina em leitura bíblica ou de fidelidade nos dízimos. Ele te salvou porque Ele te amou antes mesmo de você fazer qualquer uma coisa. Aí você é tão constrangido por esse amor que você começa a trazer e fazer coisas voluntariamente. Aí vão te perguntar lá no trabalho: rapaz, por que você dá 10% do seu salário lá naquela igreja? Se eu te explicasse, você não entenderia. Ah, não, esse pastor é ladrão, todos os pastores são ladrão, a igreja só quer tirar o seu dinheiro. Se eu te explicasse, você não entenderia. Porque se você começar a se relacionar com Ele, não como moeda de troca: Senhor, eu te dou 10% para mês que vem o Senhor não mandar eu embora do emprego. Eu te dou 10% para eu não ter que gastar esse dinheiro aqui lá na farmácia. Se você tirar esse pensamento e começar a enxergar que aquilo que você faz não é uma barganha de troca com Deus, mas é consequência do que Ele fez por você, o seu relacionamento com Ele muda. Aí você vai querer orar não para ter mais de Deus, mas porque você já tem tudo de Deus. Você vai querer jejuar não para estar mais próximo de Deus, mas para estar mais distante do velho homem que você era.
Você vai querer se apaixonar pela Bíblia e vai querer mergulhar nesse texto, não para que Deus possa te abençoar em alguma forma, mas porque Ele já te abençoou com todas as riquezas espirituais, e você vai entender que estar diante disso aqui é estar diante de Deus. E como um casal de jovens apaixonados, quando descobrem o amor um pelo outro, não querem sair de perto da sua presença, assim será quando você descobrir o imenso amor de Deus que te amou antes de você merecer. Aí você vai se apaixonar por esse livro, você vai querer orar com ele cada vez mais, você vai querer andar conversando com ele, porque você está apaixonado por esse amor, e talvez você passou 50 anos nessa igreja sem descobrir esse amor, mas quando esse amor se revelar a você apaixonadamente irá parar tudo para dedicar tempo ao amado. E aí você terá atendido o Evangelho de verdade, o Evangelho por completo. O Evangelho que não é só um Deus de amor, é um Deus de justiça, mas que também não é só um Deus de justiça que manda pecadores para o inferno, mas que também ama pecadores incondicionalmente, a ponto de salvá-los, independente dos seus pecados. Então isso é evangelização bíblica. Não é dizer para a pessoa, Jesus te ama, não é só entregar um panfletinho para a pessoa, não é só entregar o Evangelho de João para ela, é mostrar como Jesus nos amou, é viver como Jesus viveria, é ser na vida daquela pessoa o que Jesus seria. Qual é a motivação que nós temos para evangelizar, pastor? Em primeiro lugar, o amor a Deus. Em segundo lugar, o amor ao próximo. Nós evangelizamos porque Deus mandou nós irmos por todo mundo. E é impossível nós dizermos que estamos nos relacionando com Deus e estamos caminhando para o céu, se nós não temos a mínima expectativa, a vontade, a esperança de levar outros para o céu conosco. Que céu é esse que eu estou indo? Se eu digo que é tão maravilhoso, mas não tenho o mínimo esforço de tentar trazer alguém para ele. Mas em segundo lugar, ou melhor, em terceiro lugar, nós não devemos pegar ou nos apegar nas expectativas numéricas, nas estatísticas numéricas, que é o resultado da nossa evangelização. Pastor, vamos fazer uma festa de aniversário para a igreja? Vamos. No final da festa vamos perguntar, quantas almas para Jesus, pastor? Então, isso aí não é o nosso problema. O papel de convencer não é nosso. A ação, né? Outro dia falaram assim, para que nós vamos fazer o dia do evangélico na praça? Falei, para nós juntarmos todos os evangélicos da cidade e adorarmos a Deus em unidade, como corpo de Cristo, de diferentes formas, alguns de formas mais estranhas do que outras, mas é o corpo de Cristo. Tem partes no nosso corpo que nós achamos muito estranha, né? Mas é o corpo de Cristo, essa é a beleza da igreja. Aí alguém na mesa disse, não, nós precisamos fazer o trabalho para ser voltado para o ganho de almas. Parece nobre, mas esse não é o objetivo de todas as coisas. O ganho de almas é o resultado de uma igreja que acertou o propósito. E qual é o propósito da igreja? Se reunir para se edificar, para capacitar os outros, para nós edificarmos a igreja e anunciarmos o Evangelho. O resultado do anúncio do Evangelho é o ganho de almas. Mas e se não tiver nenhuma alma ganhada naquela noite? O Evangelho não foi anunciado? O objetivo não foi concluído? O culto não foi prestado? É claro que foi. Porque não se mede o culto pelo resultado que ele dá. Ou melhor, não se mede o resultado do culto pelas estatísticas, pelo número, pelaquilo que nós vemos de resultado. Mas se mede o resultado de um culto por aquilo que está acontecendo e nós não estamos vendo. A igreja está reunindo-se para adorar a Deus e Deus está alimentando o seu corpo. O cabeça está edificando o corpo. E esse é o objetivo do culto. Ah, pastor, mas se um culto não tiver alma, você não sabe. E se tiver uma pessoa que estava aqui dentro 50 anos, que fazia parte da igreja, mas naquela noite, por causa daquela palavra, o Espírito Santo entrou em seu coração, e ela seria um batista que iria para o inferno, mas a partir daquele culto, agora foi salvo.
mas não levantou a mão, mas não veio aqui na frente, mas não fizemos uma oração por ela. Por que não? Porque isso acontece no invisível e nós não conseguimos medir aqueles resultados que nós não vemos. Isso não foi evangelização? Isso não foi pregação do evangelho? Isso não foi resultado do trabalho da igreja? Claro que foi. Então nós precisamos entender qual é o conteúdo do evangelho, qual é o conteúdo da evangelização, qual é a motivação da evangelização e, em último lugar, a responsabilidade na evangelização. Qual é a nossa responsabilidade na evangelização? Ser fiel na mensagem. Não converter os corações para a nossa igreja. Uma igreja que entendeu o que é evangelização bíblica, ela não fica medindo os seus resultados pela quantidade de pessoas que ela ganhou ou adeptos que ela trouxe para a igreja. Porque senão nós vamos fazer um trabalho evangelístico e vamos começar a investir nesse trabalho e vamos começar a perguntar: pastor, está dando resultado? Por exemplo, nós temos um pequeno grupo em Joanésia e esse pequeno grupo começou com 6. A Ritinha, Tãozinho, Gedeon, Aline, eu e a Sara. 6. E aí eu disse para os irmãos da igreja: irmãos, Joanésia é o nosso campo missionário. Nós precisamos investir em Joanésia. Pastor, como que nós vamos investir lá? Fiquem tranquilos, eu só quero que vocês paguem o lanche no final do culto. Os irmãos falaram: show de bola. Por mês dá 150, 200 reais de gasto para nós. Muito mais barato do que a gente ir lá, alugar um ponto. Novas formas de evangelizar, novas, velhas formas, porque Jesus fazia assim, de casa em casa. Jesus nunca alugou ponto nenhum. Aí, sexta-feira o Wilson me ligou: pastor Mateus, estou aqui na reunião da convenção e a junta de missões está preocupada com Joanésia. Joanésia está na lista de cidades que ainda não foram alcançadas pelo trabalho batista. Falei: então pode riscar. Aí falou assim: como é que está o trabalho lá? Eu falei: indo de bem a melhor. Falei: começamos um pequeno grupo com 6. Aí ele: por que você começou um pequeno grupo lá? A pessoa mudou para lá? Eu falei: não, porque a gente tinha 2 casais de lá. E como lá é o nosso alvo missionário mais próximo, nós começamos na casa desse casal. E aí nós começamos na casa desse casal, as 4 pessoas de lá, eu e minha esposa. Depois veio os pais dessa mulher que estava recebendo a gente. Depois veio um casal de amigo. Depois veio 2 meninas. Agora veio 2 crianças. E de 6 nós já somos 14. Pode ficar tranquilo. O trabalho batista já chegou em Joanésia. Aí ele: então vou riscar aqui da lista. Eu falei: pode riscar. Aí ele: quando você tiver um número bom para termos uma congregação lá, pode ligar para mim que a gente consegue parceria. Eu falei: amém. Mas por enquanto só ore por nós, para que Deus abra as portas da pregação do evangelho e o Cristo bíblico seja pregado naquela cidade. Isso é evangelização. Imagina se nós começarmos, e assim, isso foi muito no começo. Às vezes eu ia na quinta-feira lá, era eu, Sara, Gedeon, Aline, Ritinha e Tãozinho. E aí a Ritinha dizia assim: pastor, será que está compensando o senhor vir aqui? Eu falei: é claro que está compensando. Pastor, mas só nós, não está vindo ninguém. Eu falei: não interessa, eu estou preparando vocês. Vocês estão sendo alimentados, vocês estão recebendo. O evangelho, ele não só dá resultado quando nós vemos. Aí nesse mesmo dia que a Ritinha falou assim: será que está compensando o senhor vir, pastor? O Leão falou assim: pastor, aquela mensagem que o senhor pregou aqui quinta passada, de Jesus chamando os pescadores de peixes para serem pescadores de homens, todo mundo que entrava na minha loja, eu falava aquilo para eles. Eu falei: está vendo? O resultado do evangelho não pode ser medido pelo aquilo que nós vemos. Porque através da capacitação de através da transmissão de vocês, como eu já disse aqui, cansei de dizer, aqui não é a reunião do pastor com as ovelhas, mas é um pastor ensinando os pastores a irem buscar as ovelhas. Então vocês recebem aqui. Aí vai ser: pastor, o número, na quarta-feira só vem 5 pessoas, e daí? Se vier uma pessoa, eu vou entregar aquilo que eu preparei, aquilo que Deus colocou no meu coração. Mas por quê, pastor? Porque essa pessoa está sendo alimentada, e aquilo que ela está recebendo, ela vai passar na casa, vai passar para os vizinhos, vai passar no trabalho, o evangelho será anunciado.
A responsabilidade da igreja não é na quantidade ou no resultado que o Evangelho pode proporcionar, mas é a fidelidade na mensagem que o Evangelho exige. Deus quer que nós anunciemos, Deus quer que nós proclamemos a Tua palavra, Deus quer que nós fazemos o nome de Jesus ser conhecido. Deus não quer que nós convertemos o mundo, Deus não quer que nós ganhemos Mesquita toda para a cidade. Se Ele quisesse, Ele já teria feito. Deus quer que nós anunciemos. Pastor, então ninguém será salvo? É claro que será. Mas através da pregação da palavra, através da nossa evangelização, através do Evangelho sendo entregue de maneira completa. É assim que a igreja cresce. Mas o crescimento da igreja não pode ser régua para medir o sucesso da evangelização. Eu já disse a vocês que hematoma também cresce, inchaço, né? Mas não é saudável. Agora, uma igreja saudável naturalmente irá crescer. A falta de crescimento também é um sintoma de que alguma coisa está errada. Graças a Deus nós estamos vendo os frutos daquilo que nós estamos plantando mais rápido do que eu imaginava. Mas quem faz essas coisas é Deus e não a gente. Não é o pastor novo que chegou, não é o pastor velho que plantou, não é... É todos. Paulo diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então esse resultado que está tendo aqui foi quem? Foi o pastor Mateus, foi o pastor Moacir ou foi o pastor Nájimo? Todos. Um plantou, o outro regou, agora eu estou colhendo. E eu, no mesmo tempo que estou colhendo, estou plantando para que outros que venham possam também regar e depois colher. E assim é o reino de Deus. Mas não é a ideia de que não, chegou o novo pastor, ele conseguiu fazer. Não, quem faz é Deus. E se Deus não tivesse me mandado para cá, e se Deus não tivesse feito as coisas acontecerem, jamais o resultado seria visível. Porque se Deus não fizer nada, em vão vigia aquele que trabalha. Então nós precisamos entender que o nosso papel é anunciar fielmente a palavra de Deus. E o resultado, pastor, nós queremos ver os números. Aí você tem que questionar Deus. No tempo de Deus, em seu devido propósito, os frutos que hão de ser colhidos serão colhidos. Nós só temos que permanecer na nossa responsabilidade de ser fiel ao Evangelho, não adulterar a mensagem para se tornar mais atrativa para as pessoas que estão lá fora. Porque é muito fácil encher a igreja, gente. Se eu fizer uma campanha aqui de promessas e prosperidade, que se você der 100, você vai receber 1000, se você der 1000, se você der 1000, você vai receber 10.000, isso aqui não vai caber de gente, vamos ter que quebrar isso aqui e invadir a rua. Mas a qual custo? Será que isso é verdadeiramente o crescimento? Não. Nós precisamos crescer, claro, o reino de Deus está em avanço, mas nós precisamos crescer de maneira saudável. Não além daquilo que Deus quer que nós sejamos. Se Deus achar que nós estamos preparados para ter 100 pessoas, nós vamos ter. Mas se Deus dizer assim, não, essa igreja só tem suporte para pastorear bem 50 pessoas. Esse é o teto. É Deus quem nos capacita. É Deus quem nos limita. É Deus quem diz o que nós iremos fazer e o que nós estamos fazendo. Nós precisamos também entender o que nós já ouvimos, o que é evangelizar, o que é uma evangelização bíblica, e agora nós vamos terminar o que não é uma evangelização. Evangelização não é apenas atrair pessoas para a igreja, porque o evangelismo não é o crescimento numérico, mas é a proclamação fiel das Escrituras. Ele não é manipulação emocional, porque a conversão verdadeira, ela não vem de técnicas, mas do Espírito Santo. Sabe aquele culto onde tudo é preparado para te emocionar? Você chega no lugar, as luzes estão baixas, você chega no lugar, o fundo musical já está melancólico, a palavra, o pregador que está falando com voz de choro. E tem fumaça, e tem cheirinho, e tem alguém do seu lado
né? E aí o cara já está cheio de artimanha, ele vê você chorando e fala, o anjo agora vai colher a sua lágrima aí e vai levar direto no trono de Deus, e Deus está colhendo a sua lágrima agora. Aí, meu irmão, está propício, né? Então, cheio de técnicas, cheio de artimanhas, cheio de coisas para fazer, engalobar as pessoas, e no final daquele culto, qual é o resultado? Pessoas emocionadas lá na frente. Mas o problema é que aqueles que vêm a Cristo pela emoção, vão embora quando a emoção acaba. E aí você tem que fazer aquilo todo culto tem que ter fundo musical melancólico, todo culto tem que ter um pregador com vozinha fofinha, todo culto tem que ter alguém fazendo alguma coisa para você se sentir especial. O problema é que a gente não consegue entreter essas pessoas por muito tempo, e vai ter um culto que não vai ser daquele jeito, a expectativa não vai suprir aquele que chegou, e se ele não se sentir realizado aqui, ele vai procurar outro lugar para ser realizado. Porque você atraiu ele com uma falsa promessa, você atraiu ele com técnicas e artimanhas, você atraiu ele de maneira artificial. Pastor, então como que eu faço para fidelizar as pessoas? Como que eu faço para manter as pessoas? Como que eu faço para as pessoas entrarem daquela porta para dentro e ficarem? Convença elas que tudo que elas precisam será a palavra de Deus. E se elas saírem convencidas de que tudo que ela precisa é a palavra de Deus, ela voltará única e exclusivamente por causa da palavra. No próximo domingo nós não vamos ter luzes. No próximo domingo nós não vamos ter fumaça. No próximo domingo não vai ter ninguém aqui fazendo fundo, mas vai ter a palavra. Não vai ter campanha no próximo domingo, mas vai ter a palavra. Não vai ter promessa de você dar 1 e ganhar 10, mas vai ter a palavra. Então, se você se convencer de que tudo que você precisa para alcançar a eternidade é de Cristo e a sua verdade, pode vir todos os dias, porque todos os dias nós teremos a palavra. Nós não precisamos usar técnicas. Técnicas podem ser aprendidas. Você pode aprender a falar melhor, você pode aprender a convencer melhor, você pode aprender a persuadir as pessoas. Irmãos, esses camaradas que conseguem fazer, preciso de 1.000 pessoas para dar uma oferta de 5.000 reais. Ô, irmão, esses camaradas são ninja, né? Fala assim, não, esses camaradas merecem aplauso. Como que eles conseguem, né? Às vezes, para levantar um dinheiro para ajudar alguém é uma dificuldade. É só 500 reais, irmãos. 10 pessoas dando 50 reais. É difícil, né? Como que esses caras conseguem? Não, aqui Deus está me dizendo que tem 1.000 pessoas aqui, aí aquele monte de gente que vai dar uma oferta de 1.000 reais. Ô, irmão, me ensina como é que você faz esse negócio. Mentira, quero aprender não. Mas esses camaradas são bons no que fazem. Eles aprenderam a fazer, ensinaram e eles são bons. Só que aprenderam a fazer a coisa para usar de um jeito errado. O Mark Dever vai dizer assim no livro: métodos humanos podem produzir decisões, mas apenas o Espírito Santo de Deus pode produzir discípulos. Nós podemos mudar as cores das luzes, podemos mudar a cor da parede, podemos mudar o fundo musical, podemos mudar a estética do culto. Para quê? Para tornar mais agradável. Podemos fazer que isso aqui pareça que seja uma boate. Aí todos vão vir achando que é uma boate. E na hora que eles entrarem aqui, tcharam, é pregação do Evangelho. Que estratégia, né? Nós podemos produzir decisões, podemos fazer o apelo e milhares virem aqui à frente, mas o que está movendo essas pessoas? Nós podemos ser capazes de produzir decisões. Quantas e quantas pessoas dizem para mim: pastor, eu batizei porque todo mundo do meu grupo estava batizando. Pastor, não, eu fui lá na frente porque os meus amigos todos foram, eu também não ia ficar para trás e fui. Nós podemos produzir decisões, mas só o Espírito Santo de Deus pode produzir conversão. É Ele quem tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. É Ele que faz nascer de novo aquele que nasceu somente da carne. É Ele que sopra o vento do Espírito dentro de nós e nos dá uma nova natureza quando nós éramos dominados pelo pecado. Só o Espírito Santo pode fazer isso.
Então qual que é a nossa responsabilidade diante disso tudo? Anunciar a fidelidade, anunciar a verdade com fidelidade e amor. Mas o papel de Deus, não queiramos assumir para nossa responsabilidade. O pastor ficou aqui 10 anos e não teve uma alma. Ele cumpriu o propósito dele em 10 anos. O pastor ficou aqui 20 anos e não conseguiu ganhar uma pessoa. Ele cumpriu o propósito dele em 20 anos. Porque ganhar não está na capacidade do pastor. Não é da alçada do pastor, muito menos da igreja. A nossa responsabilidade é anunciar a verdade. Convencer as pessoas de que a verdade é papel do Espírito Santo. Agora, é claro, há formas melhores de fazer isso do que outras. Há maneiras mais bíblicas de anunciar essa verdade do que outras. Talvez o que passou aqui optou por uma estratégia que não deu certo. E aí, foi em vão? É claro que não. A igreja aprendeu que aquela estratégia não funcionou. Por isso trocou. É assim que funciona. Até quando nós somos, entre aspas, prejudicados, nós estamos aprendendo. Porque o deserto também é propósito de Deus. O que Deus está querendo ensinar? Já tem 5 anos que nós não ganhamos ninguém. O que Deus está nos ensinando? É hora de parar, de refletir e ver onde nós estamos errando. Mas quer dizer que esse tempo foi perdido? É claro que não. Foi um tempo de Deus tratar a igreja. Foi um tempo de Deus purificar a igreja. É um tempo de Deus colocar a igreja onde Ele quer que ela esteja. No centro da sua vontade. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que a nossa responsabilidade diante da evangelização é simplesmente compartilhar. Mas não compartilhar em partes. Não compartilhar só o Deus de amor, não só compartilhar o Deus de justiça, mas compartilhar o Evangelho completo. E orar para que Deus faça o resto. Esperar que Deus faça o resto. Confiar que Deus está fazendo o resto. Deus irá trazer aqueles que hão de ser salvos, não pela performance do pastor, não pela performance da igreja, não pela capacidade que a igreja teve de anunciar o Evangelho, mas pela fidelidade que a igreja teve ao verdadeiro Evangelho. E então nós poderemos entender que evangelizar não é convencer, mas evangelizar é anunciar a mensagem completa do Evangelho, com fidelidade e com amor. Sabendo que é só Deus o responsável por salvar as pessoas, e quando uma decisão é tomada a favor do Evangelho, não foi mérito nosso ou esforço humano, mas foi única e exclusivamente ação do Espírito Santo. Porque não sei se vocês conhecem, mas eu conheço muitos pastores do meio que eu vi. E aí eles gostam de pregar para grandes multidões e fazem os apelos, e as pessoas vêm para frente, e eles tiram selfies e dizem, olha, Jesus acabou de salvar aqui na cidade tal, 100 pessoas. Eles colocam o nome de Jesus ali só para usar, mas eles querem dizer que eles mesmos salvaram aquelas 100 pessoas. Podem me chamar para ir na sua igreja, porque toda igreja que eu vou tem salvação de almas. Acabei de ganhar aqui 50 pessoas para Jesus. E eles gostam de vangloriar pelo feito que eles fizeram. Aonde está Deus nisso? Pega o nome dessas pessoas e pergunta, 1 ano depois, aonde elas estão? Quem pastoreou essas pessoas? Será que foi ele mesmo que ganhou? Quem estava orando para que Jesus salvasse aquela pessoa naquele dia? Quanto tempo a igreja não estava fazendo um trabalho para que as almas fossem colhidas naquele dia? Ele ganhou? E nós começamos a medir o sucesso de determinado pastor ou de determinado pregador pela quantidade de gente que ele consegue atrair. Vamos trazer um pregador top para o nosso aniversário. É top mesmo, pastor? Top. Deixa eu ver quantos seguidores ele tem no Instagram. Como que se o sucesso ministerial dele fosse baseado na quantidade de pessoas que ele consegue entreter. Você pode estar com o Instagram lotado de bodes que estão indo para o inferno. Você pode ter uma igreja cheia de gente com um discurso que está só anestesiando a consciência daquelas pessoas que estão indo para o inferno.
Que tipo de igreja nós queremos ser? A igreja que enche o espaço de pessoas não convertidas, ou a igreja que na maioria das vezes está vazia, mas de pessoas fiéis, que estão compromissadas com a verdade, dia após dia? Uma igreja saudável não é uma igreja perfeita, uma igreja saudável não necessariamente será a igreja cheia, mas uma igreja saudável é a igreja que sabe o que é evangelização, sabe qual é o seu papel e a sua responsabilidade dentro da missão. Amém? Que Deus em Cristo nos ajude a sermos uma igreja fiel, uma igreja saudável, que compreende que evangelizar é proclamar o evangelho completo, sem manipular, sem querer atrair, sem a tentativa de convencer, mas que deixa o resultado daquilo que ela faz única e exclusivamente nas mãos de Deus. Pai bendito, Deus de amor, muito obrigado, Senhor, por falar conosco nessa manhã. Muito obrigado por nos instruir na Tua palavra, por nos direcionar no caminho certo. Ensina-nos, Senhor, a aprender diretamente de Ti. Mostre-nos o caminho qual o Senhor quer que nós andemos. Aponte para nós, ilumine, Senhor, aquilo que nós devemos fazer. E se alguma coisa nós fizermos que Te agrade, Pai, que o Senhor possa trazer pessoas que são do Teu reino, não porque a igreja é boa, não porque a igreja está fazendo o que é bom, não porque a igreja mereceu, mas porque nós estamos acertando o alvo, e o Senhor permitiu com que nós acertemos. O alvo acertado também não é mérito nosso, mas é porque o Senhor nos instruiu a acertar, o Senhor nos capacitou a acertar, o Senhor nos levou a acertar, porque tudo quanto nós fazemos é obra vinda da parte do Senhor. A nossa fidelidade é porque o Senhor quer que nós sejamos fiéis. A nossa assertividade é porque o Senhor quer que nós acertamos o alvo. E a nossa pregação, a nossa evangelização, pautada na Tua palavra, é porque o Senhor nos orientou biblicamente a como fazê-lo de maneira correta. Muito obrigado, Senhor, permita com que nós vivamos para ver os frutos, se for da Tua vontade, mas que se não for, Senhor, que o Senhor continue com a Tua obra, porque uns plantam, outros regam, mas o responsável por dar crescimento no Teu reino é o próprio Senhor. Fale conosco a partir de agora através da escola dominical. Nós estamos ansiosos em aprender mais da Tua palavra, porque a Tua palavra nos alimenta, a Tua palavra é suficiente, e nós viemos aqui única e exclusivamente para ouvirmos e aprendermos da Tua palavra. Que nenhum professor ensine aquilo que ele acredita ser, que nenhum pastor ou pregador que passe por aqui possa ensinar aquilo que ele acha que é a verdade, mas que possam estar sempre pautados e embasados, e a Tua igreja esteja preparada para julgar e verificar aquilo que está sendo dito a partir da Tua palavra. Essa é a minha oração, essa é a igreja que eu acredito, é isso que o Senhor me deu para compartilhar com o Teu povo. Assim seja feito, Pai, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém.